Vamos chegando, meu povo. Mais uma live muito importante no dia de hoje. Vamos chegando, vem pra cá. Vai convidando seus amigos e se una a nós aqui neste momento muito especial nessa live. Vai convidando os amigos aí, você do Instagram, você do Facebook, você também do YouTube. Hoje a gente vai falar sobre seja livre emocionalmente. Será que existe alguma maneira de deixar de lado os nossos problemas sem gastar metade dos nossos ganhos em terapia? Vai convidando os teus amigos. Olá, um bom dia para os meus amigos do Rio Grande do Sul, tchê! Seja bem-vindo aí, Marta. Um grande abraço para os meus amigos aí do Paraná. E aí, Eduardo, tudo bem, amigão? Vamos chegando, vamos chegando. Olha quanta gente bonita. Tem aí Mato Grosso do Sul, né? Tem mais gente aí do Paraná, sejam todos bem-vindos nesta live, nesta manhã, neste momento muito especial. Vai convidando os teus amigos e vem chegando pra cá. Hoje a live promete, ontem foi fantástico a noite e hoje nós estamos de novo, então vem comigo, embarque nessa viagem de como ser livre emocionalmente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, então vai aí compartilhando, convidando os teus amigos. Olha quanta gente bonita chegando, fala pra mim de que cidade você está assistindo essa live nesse instante, coloca pra mim aí. Olha aí, ó, Castro no Paraná, seja muito bem-vindo aí, Fernanda. Quem mais? Vai colocando pra mim aí de onde você está me assistindo. Coloca pra mim aí agora pra eu saber e te mandar um alô agora ao vivo nesse instante. De onde você está me assistindo? Coloca aí. Olha aí, ó, um grande abraço para Cariacica. Cariacica não, Cariacica é o lugar, né? Um grande abraço aí para o Douglas. Seja muito bem-vindo e também bem-vinda. E vamos à live de hoje, porque o nosso assunto promete. Fala para mim de que cidade você me assiste nesse instante. E nós vamos começar aqui então agora a nossa live. Como você pode se tornar livre emocionalmente? Vamos lá! Ok, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas à live de hoje. E o assunto que nós vamos tratar hoje aqui é um assunto muito importante. Seja livre emocionalmente. Será que uma pessoa pode ser livre emocionalmente? E é incrível isso e há uma necessidade muito grande de você se libertar emocionalmente. Porque grande parte de nós, como seres humanos, vivemos praticamente presos em casulos dentro da nossa mente e sofrendo de uma forma assim terrível. E no dia de hoje a gente quer entender se é possível você se tornar livre emocionalmente. Uma princesa sábia uma vez cantou, deixe ir, e ela estava certa. Como seria a vida sem Elsa de Frozen? Não podemos mais imaginar isso, né? Manter anos de bagagem emocional é exaustivo, para dizer no mínimo exaustivo, complicado, né? E grande parte das pessoas acabam vivendo uma vida em que a gente na realidade é um acumulador, né? A gente acumula grande quantidade de lixo emocional dentro da nossa mente. E isso acaba nos incapacitando, nos arrebentando de uma forma incrível, porque anos e anos você está acumulando porcaria dentro de você. E há uma razão pela qual a gente diz bagagem emocional, porque ela impede que a gente avance com a nossa vida. É como se algo estivesse fisicamente puxando você para trás. Imagine se você pensasse aí num atleta, né? Num corredor, um camarada que tem que correr aí 100 metros e ele precisa correr aí em segundos, né? E ele precisa correr de uma forma muito rápida. Agora imagine se ele treinasse aí 2, 3, 4, 5 anos da vida dele para ser o melhor corredor. E agora quando ele fosse participar da corrida, então, você colocaria então nas costas dele uma mochila aí de, sei lá, 40, 50 quilos a mais do que o peso dele. Então quando você pensa em bagagem emocional, é exatamente como você pegasse o corredor mais rápido que existe no mundo e você colocasse uma carga a mais na hora dele disparar, na hora da largada, uma carga aí de 50, 60 quilos nas costas dele e quisesse que ele tivesse a mesma performance, que ele corresse da mesma maneira. Então, quando a gente olha para essa questão aqui, a bagagem emocional é exatamente isso.
ela te trava, ela te segura, ela não permite que você avance. E é por isso que a gente chama de bagagem emocional. É como se ela fisicamente realmente estivesse puxando você para trás. Existe alguma maneira de deixar de lado os nossos problemas sem gastar metade dos nossos ganhos em terapia? Olha que interessante. Se existisse uma forma de você deixar de lado todos os teus problemas sem gastar a metade daquilo que você ganha em terapia, você gostaria de saber o que é? Felizmente existe. E olha que interessante, coletamos muitas coisas ao longo da nossa vida. O mesmo vale para experiências emocionais. E assim como limpamos as nossas casas e os nossos apartamentos, de tempos em tempos, pelo menos, a gente faz isso, a nossa mente precisaria de limpeza regular. E grande parte das pessoas esquece disso. A gente limpa a casa, a gente limpa o carro, a gente lava as nossas roupas, mas a gente esquece de limpar a nossa mente. Consequentemente, ao esquecer de limpar a nossa mente regularmente, você vai sendo um acumulador. E grande quantidade de lixo emocional é acumulado ao longo da sua vida. E é por isso que a gente sofre, porque de tempos em tempos, o seu subconsciente, ele joga para cima de você essas coisas que um dia te maltrataram, essas coisas que um dia fizeram um sulco na tua vida, no teu cérebro, e de tempos em tempos isso volta para te machucar. E provavelmente com maior frequência do que uma casa ou do que um apartamento, nós deveríamos limpar a nossa mente. Nós deveríamos fazer um processo de detox mental e limpar a nossa mente com maior frequência. Porque todos nós estamos presos em nossa própria cabeça. Então o melhor seria garantirmos que se tornasse um bom lugar. Então por isso essa necessidade. Se você quer ser livre emocionalmente, você precisa fazer uma faxina na sua mente. Você precisa limpar a sua mente. Já que você está preso dentro dela, você precisa limpar. E sabe que quando a gente olha para isso, aí vem uma pergunta. O que a gente deveria deixar de lado? O que você deveria deixar de lado? Em primeiro lugar, são todas as emoções negativas. Que tipo de emoções negativas? O ódio, o ciúme, a raiva ou a tristeza deveria ser deixado de lado. Deveria ser eliminado da sua vida, deveria sair da tua cabeça. Mas grande parte das pessoas, eles são, como nós somos acumuladores de emoções negativas, a gente carrega um fardo de emoções, e aí estão elas, o ódio, o ciúme, a raiva, a tristeza. Você conhece ou já teve a sensação de você estar completamente cansado? Você está muito cansado. Você está até não sendo capaz de se mexer, não está sendo capaz de permanecer em pé. Você quer descansar. Só que contudo, você não consegue dormir. Você tenta dormir, mas não consegue. Você tenta dormir, você está cansado, você está caindo de pé, mas você não consegue adormecer. O seu corpo não consegue descansar. Isso é porque você não está cansado fisicamente, mas você está cansado emocionalmente. Essa carga de acúmulo de anos e anos na sua vida, você está carregando dentro de você, faz com que você sinta a sensação de cansaço, mas o cansaço não é físico, o cansaço é emocional, é uma fadiga emocional. Embora sentir-se triste, zangado seja natural, manter as nossas emoções negativas dentro de si mesmo por períodos mais longos levará você a uma destruição emocional. Então o perigo da carga que você está carregando, ou seja, a bagagem emocional de anos e anos na sua mente, trazendo essas emoções negativas para a sua vida, isso vai acabar levando você a uma destruição emocional. Então, aí que você deveria se fazer a pergunta, o que eu tenho que deixar de lado da minha vida? Então, você deveria começar a pensar nesse tipo de bagagem emocional que você está carregando, que tem ódio, que tem ciúme, que tem raiva, que tem tristeza. E esse tipo de coisa você deveria começar a deixar de lado. Em segundo lugar, convém deixar de lado padrões de pensamento. Então agora a gente entra num processo de padrão de pensamento. Pensamentos que nos maltratam, pensamentos que nos machucam, eles estão relacionados a padrões. Eles não são pensamentos isolados, eles são padrões de pensamento que eles vão e vêm. E esses dias, numa outra live, eu já falei para você, tudo aquilo que você vem e vai não é você.
Você é melhor do que isso. Então, por que se permitir acreditar que você é algo que vai e vem? Que valor é algo que vai e vem? Tá indo e voltando, tá te maltratando, tá te machucando? Que valor que tem isso? Então, você precisa agora deixar de lado esse tipo de padrão de pensamento, que não serve para nada. Muito pelo contrário, ele acaba até impedindo você de você progredir, de você crescer. Isso pode estar relacionado ao medo, à ansiedade e à vergonha. O que de bom tem na ansiedade? O que de bom tem no medo? O que de bom tem na vergonha? E quando eu digo o que de bom tem na ansiedade, eu estou falando da ansiedade maléfica. Os dois tipos de ansiedade, né? A benéfica e a maléfica. A ansiedade benéfica é a ansiedade que aumenta a tua auto-performance, a ansiedade que te ajuda a se preparar para uma prova, a ansiedade que te ajuda a se preparar para algo na tua carreira. Mas a ansiedade maléfica é aquela que te tira do trilho, a ansiedade maléfica é aquela que tira o teu chão, a ansiedade maléfica é aquela que te adoece. Essa sim, o que de bom tem nessa daí. Constantemente dizer a si mesmo que você não é o bom o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você não é inteligente o suficiente, são declarações definitivamente que não pertencem a uma mente de uma pessoa saudável, de uma pessoa feliz, de uma pessoa confiante. Então você deveria fazer uma autoanálise da sua vida e parar um pouquinho e começar a pensar: o que está acontecendo de errado comigo? Constantemente eu fico pensando que eu não sou capaz, que eu não sou inteligente, que eu não sou suficiente, que eu não sou bonita, que eu não sou bonito, que eu não sou amado. Isso não faz parte de uma mente feliz e de uma mente confiante. O que está acontecendo de errado com você? Percebe que é um padrão. Volta, ele vem e ele volta, ele vem e ele volta, trazendo as mesmas informações. E aí vem uma pergunta importante para a gente parar um pouquinho e pensar: como você pode deixar de lado emoções negativas e velhos padrões de pensamento? E eu vou colocar para você aqui 5 maneiras de você se livrar emocionalmente e ser verdadeiramente feliz. E como que você pode deixar, principalmente aquilo que destrói você. Como a gente entendeu que a gente é acumulador, e a gente a vida inteira, desde que a gente nasce, a gente está acumulando, e o pior de tudo, a gente tem uma capacidade incrível de acumular aquilo que é negativo, porque esses padrões de pensamentos negativos, eles são colocados dentro de nós. E de uma maneira involuntária e depois de maneiras voluntárias. Involuntária quando tudo vem do lado externo contra você, e você, por exemplo, era inocente, você era um bebê, você era uma criança, você era um juvenil, e a vida inteira os pais foram inclusive colocando bagagens e emoções negativas e crenças limitantes sendo programadas dentro da tua cabecinha, e era algo involuntário. Mas chegou o ponto na tua vida que você começou a produzir também essa bagagem, você também começou a produzir as crenças limitantes e os padrões de pensamento, de forma voluntária. E esse forma voluntária ainda, ele tem 2 partes na forma voluntária. A primeira parte é você realmente produzindo, porque você cometeu um determinado erro, ou você fez algo que acabou trazendo algo negativo para a tua vida. Ou a segunda parte dele, de forma involuntária também, por causa do padrão que foi programado em você. Então foi tão comum aquilo para você, essa carga de emoções negativas, essa coisa ruim na tua cabeça que foi programada a vida inteira, que você começou a acreditar. Você começou a acreditar naquilo que o teu subconsciente estava trazendo para você, naquilo que ele estava te trazendo, que uma vida inteira de carga foi colocada dentro dele. E agora ele começa a trazer de volta, trazer à tona. E automaticamente você reproduz os padrões de pensamento. Por quê? Porque você começa, de repente, vamos imaginar que você esteve dentro de um lar em que a pessoa falava para você que você era uma porcaria, que você não tinha valor, que você não prestava para nada. Porque em algum momento talvez você acabou não ajudando e a pessoa soltou isso da boca e repetia: você não presta para nada, você não presta para nada. E no primeiro momento em que você falhar com alguma coisa, esse padrão de pensamento ele floresce na tua mente, ou seja, eu não presto para nada. E aí você começa a reproduzir um padrão de pensamento. E como que você pode deixar de lado? Então eu separei aqui 5 coisas importantes que você pode fazer para você se libertar emocionalmente e verdadeiramente ser feliz. Então, quando eu comecei a live de hoje, eu até falei para você, né, da música lá da princesa, né, a Elsa de Frozen. Deixe ir, deixe ir. Existem algumas coisas muito importantes que a gente precisa deixar ir.
e principalmente emoções negativas, emoções que te paralisam, emoções que te maltratam, emoções que te machucam, emoções que vêm e vão, emoções que florescem, emoções que estão eliminando o teu verdadeiro eu, que eu já falei sobre isso, o verdadeiro eu que existe dentro de você, e não o eu externo que você tem transparecido, porque o eu externo tem ciúme, o eu externo ele se maltrata, o eu externo é egoísta, o eu externo faz um monte de coisas, mas o teu eu interior, a tua verdadeira essência, ela está escondida atrás desse monte de bagagens, desse monte de coisas que foram acumulados desde o dia em que você se tornou um projeto de ser. Então a primeira coisa agora, pega papel e caneta e marca aí. A primeira coisa é você identificar o que você precisa deixar para trás. Esse é um exercício muito importante. O que eu tenho que deixar para trás? Então você anota aí. A primeira e mais importante coisa que você deveria fazer é parar por um instante, é pensar sobre o que você quer deixar para trás e melhor ainda se você escrever, é pegar um papel mesmo e você escrever. O que eu preciso deixar para trás? Então você, ao fazer esse exercício, você encontra um lugar tranquilo, com ausência de barulho, com ausência de TV, ou seja lá o que for, ausência de distração. Coloca no modo avião seu celular, desliga a internet, pega um papelzinho e caneta mesmo e você agora no silêncio, ou pode colocar uma música, que seja uma música relaxante, que vai te ajudar a pensar, né? Não vai colocar um tush-tush violento aí, mas coloca uma música especial, relaxante, que te permita pensar. E comece a escrever agora neste papel os teus pensamentos que são recorrentes. Quais são os tipos de pensamentos que você quer se livrar? São pensamentos de morte? São pensamentos de ódio? São pensamentos de inveja? São pensamentos de inferioridade? Que tipo de pensamentos negativos estão indo e vindo constantemente? Você está lá tomando banho, daqui a pouco esse pensamento vem. Você está numa festa com algumas pessoas, esse pensamento ruim começa a vir na sua mente. Coloque no papel. Então, o primeiro passo, identifique o que você quer deixar para trás. Identifique o que você quer eliminar da tua vida. Então, coloque no papel. O segundo ponto agora, que é muito importante, você começa agora se perguntar para você mesmo por que está sentindo o que você está sentindo. E depois que você então escreveu, você agora começa a se perguntar para você mesmo, caramba, por que eu estou sentindo isso? Esse padrão de pensamento, ele foi, ele voltou, ele está te maltratando, pode perceber que existe um padrão por trás disso. E nós sentimos as coisas que sentimos por uma razão. Então, identificar as nossas próprias emoções e agora você passar por um processo de analisar o que está acontecendo dentro da tua mente, por que você então está experimentando esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento que agora está começando a virar um sentimento, vai trazer você a um passo mais próximo da liberdade emocional. Então o primeiro passo você identifica, pega papel e caneta e coloca. Vamos imaginar que o sentimento, ou melhor, o pensamento que está vindo para você é que você não tem valor, que você não é amada, que você não é amado. Então você anota no papel, esse é o tipo de pensamento. Porque em algum momento, ele lá no passado, ele entrou na tua vida e de tempos em tempos um gatilho dispara e você sente esse tipo de pensamento, ou melhor, vem o pensamento que leva a sentimento. E o sentimento, a gente já viu ontem aqui na live, que ele mexe com a nossa fisiologia. Então eu preciso identificar esse pensamento, agora eu começo a pensar. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E você tenta anotar também, eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo? E aí talvez você vai até identificar quando foi que o gatilho disparou. E o gatilho, por exemplo, que não se sentir amada, pode ser que esteja relacionada a um gatilho de que o teu marido gritou com você, a tua esposa gritou com você, e dispara o gatilho que está lá no seu subconsciente, dispara essa emoção negativa que está no seu subconsciente de que você não tem valor. Porque talvez lá atrás, em algum momento, alguém virou para você e disse, você não tem valor. Então, o primeiro passo, identifica. O segundo passo, você começa a perguntar para você mesmo por que você está sentindo o que está sentindo. O terceiro passo, ele parece que é parecido, mas ele é diferente. Porque também tem a ver com pergunta, mas a pergunta aqui agora é perguntar para você mesmo por que você deveria deixar de lado esse tipo de pensamento.
Já que é uma bagagem emocional que ela está voltando, aí você identificou aqui não ser valorizado não, é que você não tem valor, exatamente, que você não é valorizado, que você não tem valor, ou que você não é amado. Aí por que eu estou sentindo isso? O terceiro ponto agora é perguntar para você mesmo por que eu tenho que deixar esse tipo de sentimento embora. Porque existem pensamentos recorrentes na nossa vida, na nossa mente, que eles vêm e vão com tanta facilidade que parece que ele é algo que é mimado, é algo que você ama, é algo que você gosta. Porque de tempos em tempos ele volta e você se permite sofrer com esse tipo de pensamento. Porque pense por um instante comigo agora. Esses tipos de pensamentos recorrentes, que têm uma capacidade incrível de maltratar você, qual é o benefício que eles trouxeram para você até hoje? Pense aí, qual foi o benefício? Pensa no tipo de pensamento recorrente que você tem na tua vida. Talvez um pensamento recorrente de algo que você fez errado no passado e você maltratou, machucou pessoas e que você não se perdoa. Eu conheço pessoas, para você ter uma ideia, e já tratei de algumas pessoas, inclusive, que estão sofrendo de pensamentos recorrentes que estão levando a ficar totalmente doentes por uma questão de perdão relacionado ao passado. E pessoas, inclusive religiosas, pessoas, para você ter uma ideia, que viviam rezando, que viviam orando e pedindo perdão para Deus e pediam perdão para Deus da mesma situação por 20 anos seguidos. E aí, quando ela entendia que ela tinha que se perdoar, porque Deus aí que ela estava pedindo, rezando, orando, já tinha perdoado há 20 anos atrás. Então, pensamentos recorrentes que agora você precisa se perguntar, por que eu preciso deixar de lado? Caramba, isso aqui está me acompanhando uma vida inteira, até quando eu vou levar essa praga na minha vida? Depois que você decide sobre o que você quer deixar ir, pergunte-se por quê. E esse porquê, quando você se pergunta, ou dar razões, vai te ajudar a convencer que essa é a escolha certa de você deixar ir esse pensamento. Então você identifica, você pergunta, caramba, por que eu estou sentindo isso? Depois você pergunta, por que eu tenho que abandonar isso? E quando você coloca o porquê eu devo abandonar isso, você encontra a razão para se livrar dessa coisa que está indo na tua vida, esse acúmulo, esse lixo, essa bagagem emocional que está dentro de você por anos te maltratando e te machucando. E aí quando você encontra esse motivo, essa razão, você entende que agora é a hora, agora é o momento de você fazer esse detox mental. E isso também vai solidificar a sua intenção por trás do desejo de deixar essa desgraça ir. Pode ser que o seu desejo de deixar ir pode ser melhorar os seus relacionamentos com seus entes queridos, desfrutar melhores momentos de felicidade junto às pessoas que você ama. E isso está amargando a tua vida, isso está paralisando você, isso está te maltratando, isso está arrastando você para o teu eu que você não é. Existe o eu que você foi projetado para ser, o eu especial que vive dentro de você, não a pessoa que é amarga, não a pessoa que tem ódio, não a pessoa que tem rancor, não a pessoa que é explosiva, não a pessoa que é um ser que se tornou incapacitado. Você foi projetado para ser muito melhor do que você talvez está sendo, mas você não conseguiu identificar e encontrar a tua essência. E essa identificação, encontrar a sua essência, depende unicamente, exclusivamente de você. Quando você entender isso, você vai se tornar uma nova pessoa. E eu costumo contar uma história, porque eu sou descendente de búlgaro com italiano, então pensa em gente boa, que não era, né? E chegou o ponto da minha vida que muitos traumas e bloqueios emocionais me fizeram praticamente se afastar da sociedade. Já contei isso para você, da crença do desamor, daquilo que foi projetado em mim desde o dia em que eu nasci, de que eu não havia nascido. Uma brincadeira boba que meu pai fazia, mas que eu fui encontrado dentro de um tambor de óleo enferrujado. E isso me causou muito dano, isso me causou muito mal. Isso fez com que eu desenvolvesse a crença do desamor, incapaz, não pode ser amado. Ou seja, eu fiquei numa situação complicada. Aí eu entro na adolescência e eu acabo não tendo nenhum amigo, eu fico alheio à sociedade. Eu tinha dificuldade de estar em público, eu tinha fobia social. Isso me causou muito mal. Consequentemente, esse sangue búlgaro italiano produziu um eu que eu não era, um eu bruto, um eu revoltado com a vida, um eu nervoso, um eu estúpido.
ao ponto de que eu cheguei não entendendo o que eu entendo hoje, mas chegou o ponto da minha vida, creio que mais ou menos ali perto dos 18 anos, 19 anos, em que eu comecei a entender que está errado, eu não quero isso para minha vida, eu não quero essa desgraça para minha vida. Eu não aceito isso para mim, eu comecei a me revoltar. E quando você tem bloqueios emocionais, traumas emocionais, você precisa ativar o desbloqueio disso, e ele geralmente está ligado com o desconforto daquilo que você está vivendo, e você ativa a ira contra esse tipo de coisa, e aí existe uma técnica para se libertar, que na época eu não sabia, mas eu encontrei a liberdade emocional. Levou 4 anos de sofrimento, claro que daí nesse período eu fui estudar, eu fui entender a mente, eu fui entender como que é a vida. E quando eu comecei a entender, eu comecei a eliminar esse tipo de coisa e arrancar da minha vida. Então, olha que interessante, você identificou, escreveu no papel, você se perguntou a você mesmo por que você está sentindo isso. O terceiro ponto agora, por que você deve deixar nessa bagagem, né, emocional, essa energia negativa sair da tua vida. E aí você encontra o motivo nessa parte, né? Por que eu tenho que deixar de lado? Aí encontro o motivo. Então esse tipo de pensamento recorrente está me levando a sentimentos estão mexendo com a minha fisiologia, e ao mexer com a minha fisiologia estou adoecendo, e ao estar adoecendo eu já estou tendo que ficar dependente de medicamentos. Então, meu amigo, esse seria um motivo, minha amiga, de você se livrar dessa bagagem. E muitas pessoas estão sofrendo, e grande parte das doenças psicossomáticas que existem hoje são doenças da mente, ou seja, as doenças que existem são psicossomáticas e são doenças da mente. Doenças que foram produzidas dentro de um cérebro cansado, doenças que foram produzidas dentro de um subconsciente que está arrebentado de tanta carga negativa, emocional, e lixos que foram sendo entulhados e colocados e acumulados dentro de você, que chegou a hora de você se libertar disso. E quando a pessoa entende isso, ela vira a chave e ela se transforma de uma maneira completa. E o quarto ponto agora que você precisa entender é o reconhecimento e aceitação das emoções. Existem coisas que você controla, existem coisas que não estão no teu controle. Então agora o que você precisa fazer? Expresse o que você está sentindo, conversando ou escrevendo. Eu muitas vezes prefiro a escrita, né? Porque a escrita é o documento. Conversar, às vezes, quando você está com um cérebro confuso, um cérebro cansado, um cérebro que ele está se maltratando, se mutilando, e há muito barulho na tua cabeça, às vezes fica difícil de você se concentrar. Então, às vezes, é melhor escrever. Aí você coloca uma música calma, de preferência que tenha ondas, teta, e aí você, ao escrever, você começa agora a expressar aquilo que você está sentindo, né? Agora pela escrita. Ou até mesmo em movimentos físicos, sabia isso? Tem momentos em que a gente pode usar o próprio corpo para você demonstrar o que você está sentindo. E aí para ativar a ira, né? E eu vou falar sobre isso mais para frente, em outro momento. Então você precisa aceitar o seu estado mental atual. Então não adianta querer também do dia para a noite você se transformar. É possível fazer mudanças e mudanças rápidas? Sim, é possível. Mas assim, você tem que entender que você precisa aceitar o seu estado. E não se cobrar muito. Entrou num processo agora de limpeza, de purificação, não significa que arrancar esse tipo de pensamento, ele não vai nunca mais voltar. Ele vai voltar porque ele faz parte do teu interior. Então ele vai e vem. Só que vai chegar o ponto em que ele perde a força e ele não volta mais. E aí você se liberta por completo. Então quando você escreve, isso vai te ajudar a se concentrar e vai permitir que você esteja onde você deveria estar, ou seja, no agora. Reviver suas memórias do passado e sentir-se triste ou com raiva só impedirá você de seguir em frente, só impedirá você de continuar caminhando. Então você precisa reconhecer os teus pensamentos que estão virando sentimentos, você precisa expressar e mudar fisicamente a atividade que está realizando. Então, se de repente o gatilho está relacionado a algum tipo de atividade que você desenvolve, você precisa identificar isso também, porque ele é um padrão, lembra? Se você assiste determinada coisa, se alguém te fala determinada coisa, se você vê determinada coisa, e aí surge o pensamento, ele está relacionado a um padrão. De repente você vê fotos de alguém do passado, de repente você vê ou ouve algo que está relacionado a um passado ou um bloqueio, e aí vai disparar.
Então reconheça os teus sentimentos, expresse-os e mude fisicamente a atividade que está realizando. Distraia-se com algo agradável, ou seja, como ele é um padrão e ele vem para nos maltratar, então você tem que rapidamente, você troca, você vira a chave, você coloca outra coisa. Então, já que está no campo das emoções, está no campo do pensamento, vamos imaginar aí que você tem uma emoção negativa, uma bagagem negativa e que está relacionado, por exemplo, à morte de alguém. E a morte de uma pessoa que você ama, ela causa muita dor. E grande parte das pessoas que vivem e acabam sofrendo muito pela separação e a morte de alguém. E a gente já até falou sobre os medos, né? Quando eu falei aqui uma live sobre o poder do medo, a gente tocou também em pessoas que têm medo da morte, né? Mas agora o assunto aqui é o pensamento recorrente que vem que te causa dor, que te causa sofrimento de uma pessoa que faleceu, que faz parte da sua família. E o que eu tenho acostumado a falar para as pessoas é o seguinte: o que você precisa fazer é sepultar o seu querido. Porque muitas vezes a pessoa coloca lá no túmulo e a pessoa não sepulta da mente. E sepultar da mente não significa deixar de amar, viu? Mas você precisa deixar a pessoa ir. Porque ela vive na nossa mente. E ela tem que deixar, ou melhor, você deveria deixar ou permanecer os pensamentos positivos relacionados à pessoa que partiu. Não as coisas, não o momento ruim do luto, o momento ruim do trauma, da separação, da morte. Porque quando uma pessoa está doente, em fase terminal, e ela acaba morrendo, a gente sofre muito também com a morte, mas a gente se conforma acreditando que a pessoa descansou, que a pessoa deixou de sofrer. Quando a pessoa acaba morrendo de uma forma bruta, violenta, através da violência do trânsito, um acidente, ou através de alguma outra coisa cruel que possa acontecer com essa pessoa, e ela não tem tempo de dizer adeus para você, de dizer tchau para você, de dizer até logo, causa bloqueio também e bagagem emocional negativa dentro de nós. E você precisa deixar partir. Então, se você tem aí seu papai que foi, o meu vai fazer finalzinho desse mês agora, dia 30 de maio, faz 7 anos que o meu pai foi. Eu não perdi o meu pai, eu perdi o meu melhor amigo na terra. E chegou um ponto na minha vida que eu odiava meu pai. Mas o problema não era meu pai, o problema era eu. Porque quando eu mudei o meu interior, o meu exterior mudou. Eu me tornei o melhor filho. Ele se tornou o melhor pai. E ele tinha um monte de situações difíceis, crenças limitantes e dificuldades. Era muito para cima também, mas tinha várias coisas que eram ruins na vida dele. Mas eu entendi que eu precisava mudar a chave. Existem muitos bloqueios emocionais e coisas que acontecem conosco, que está relacionado dentro de nós, o padrão de ir e vir, e que você acredita que o pai tem que mudar, que a mãe tem que mudar, e não, é você que precisa mudar. Tanto que quando meu pai faleceu, eu não tive assim remorso pela morte dele, porque tem muita gente que aí bate o desespero. Você não disse que amava tanto, você não abraçou tanto, você não beijou tanto, você não disse que amava tanto, e agora vem o remorso da falta disso. Eu não tive isso, porque eu não me cansava de dizer para o meu pai o quão especial ele era e o quanto eu amava. Mas isso eu desbloqueei num determinado momento da minha vida, daquelas coisas ruins que ele acabou me ocasionando, e eu me libertei disso. Então, quando uma pessoa perde a vida e você ama, você precisa sepultar. E sepultar é deixar ir também. E aí você precisa deixar partir, extrair isso de dentro da pessoa. Então, quando você olha para essa questão, você reconhece e você muda, e você agora então começa a entender que você precisa ir em frente e criar novas memórias. Então, se o padrão agora está te maltratando e machucando, traga aquilo que é positivo. Então, se você está tendo um sentimento recorrente, um pensamento recorrente que está se tornando um sentimento de tristeza, porque por causa de alguém que faleceu, ou por causa de qualquer outra coisa que aconteceu com você, você substitui o pensamento. Então traz um pensamento de alegria, bora pra cima, traz, sei lá, o nascimento de uma criança, a felicidade, um dinheiro extra que você ganhou e não estava esperando. Traga algo para a tua vida diferente. Consegue entender isso? Você então substitui o pensamento e ele é automático a virada de chave. Leva um pouquinho mais de tempo no início, quando você não está acostumado, mas quando você está acostumado, já fazendo e praticando isso que eu estou falando, ele tem um poder para mudar a tua vida, e isso é fantástico. Então,
traga novas memórias, crie novas memórias e experimente a vida no momento presente. E o quinto passo agora, então, você já identificou, você já se perguntou por que você está sentindo isso, e você depois perguntou a si mesmo, por que eu tenho que deixar isso ir? Aí você criou a razão, o motivo para deixar essa desgraça embora, esse pensamento, essa bagagem emocional. Você agora reconheceu e aceitou as suas emoções, porque nem tudo depende de você. Então você aceita a sua real situação, o seu momento atual, e você começa a substituir memórias negativas por memórias positivas. E agora entra na quinta parte agora, que é observe se os seus pensamentos retornam. Isso é muito importante, gente, porque como eles iam e viam, e é uma vida inteira de bagagem emocional, é uma vida inteira de coisa negativa dentro de você, você precisa ficar alerta, porque ele terá uma tendência de voltar para a tua vida. E se ele voltar para a tua vida, você tem que estar atento. A longo prazo, é provável que os pensamentos ou emoções negativas, eles retornem. Então, por isso que você precisa voltar à etapa número 1. Ou melhor, etapa número 1 não, etapa número 4. Que a etapa número 4 é registro, né? Na etapa número 4, você reconhece e aceita. Você reconhece e aceita. Ou seja, como ele tem um padrão de pensamento e ele tinha marcado o território da sua mente, foi anos e anos batendo ali, anos e anos te maltratando, ele vai voltar. Tá lá a marca. Lembra de uma coisa? Você se machuca, você tem, provavelmente quase todas as pessoas têm alguma cicatriz no corpo. E essa cicatriz, quando você olha para ela, ela não dói mais, mas num determinado momento da vida ela doeu e doeu muito. E aí, quando você olha hoje para ela, ela não dói mais, mas ela tá lá, ela tá marcada em você dizendo, e quando você olha para ela, você lembra o que aconteceu com você. Eu, por exemplo, quando era garoto, eu não posso dizer quando era criança, aliás, quando era criança não, quando eu era garoto ou criança, eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, mas assim, aquela época em que as crianças queriam construir, assim, eu queria construir um clube, né? O clubinho para brincar com os amigos, o meu sobrinho era o meu melhor amigo, né? Morava com a gente, era muito junto, brincava e tal, e a gente resolveu construir um clubinho, e a gente pegou umas madeiras velhas lá e pregos e construímos lá. Pequeno, mas construímos, mas faltava o telhado da obra. E agora, o que a gente vai cobrir esse negócio? Não tinha telha, o que a gente coloca em cima disso? E aí a gente olhou para o lado e enxergou uma grande folha, mais grande mesmo, toda enferrujada, preta de ferrugem. E a gente resolveu cobrir, então, o clubinho com essa folha. Só que olha a dificuldade que a gente tinha. Eu creio que mais ou menos por volta de 11 anos, e ele 5 anos mais novo que eu. Então imagine, era um menininho de nada. E aí a gente resolveu colocar, só que a gente acabou construindo, como a gente não tinha serrote, a gente não tinha experiência, a gente colocou tábua de tudo que é tipo. E ficou um negócio alto, e a gente tinha que erguer aquilo. Agora imagine, 2 crianças, e uma então nem se fala, ter que levantar essa coisa. E a gente foi levantar no alto e ele não suportou, não o peso, ele não alcançou mais. E eu não suportei o peso e ela caiu. Quando ela caiu e me atingiu bem na canela, nas 2 pernas. Uma atingiu de uma forma cruel, que foi até o osso, e a outra superficial. Naquela época, alguns anos atrás, imagine, eu já passei dos 15, faz um bom tempinho já. Naquela época, para você ter uma ideia, a gente tinha muito medo, por exemplo, de tomar ponto. Eu não sei se você se cortou alguma vez e não teve coragem de tomar ponto. E eu não tive, eu chorei, falei, não mãe, eu não vou. E não era tão simples assim como o SUS hoje, que muita coisa você encontra no SUS gratuitamente. Tinha que pagar. E eu era de uma família, economicamente, que naquela época não estava, talvez, tão bem, não sei, eu não lembro. Mas eu acabei não tomando pontos. E uma ferida aberta no osso, até ela voltar a cicatrizar, meu amigo, imagine. Então isso me causou muito trauma, muita dor, porque em muitos momentos eu batia. E geralmente a gente bate a canela, né? E levei chute na canela da gurizada, brincando na escola. E aí isso me arrebentava comigo. Hoje, cada vez que eu olho para isso, eu não tenho a dor que eu senti no passado. Mas está aqui presente. Há uma cicatriz que mostra que em algum momento da minha vida um acidente aconteceu. E esse acidente provocou dor. Então, de tempos em tempos, essa dor ela acaba voltando para mim, porque ficou sensível onde cicatrizou quando eu acabo batendo.
Eu estou fazendo um paralelo agora com o pensamento. Esse pensamento a vida inteira, ele te maltratou, te machucou, ele vai tender a voltar. E quando ele voltar, você precisa novamente voltar à etapa número 4, e você então aceita a situação e você então acaba registrando que, de novo, esse pensamento, ele apareceu de novo. Qual foi o padrão? Por que eu senti isso? Qual foi o gatilho que disparou? Por que ele voltou para a minha vida? E aí, quando você registra, é crucial para manter uma mente livre da desordem. A boa notícia é que nesse ponto que você está agora, de que o pensamento ele acabou retornando para a tua vida, nesse ponto que você está agora, você já fez a maior parte do trabalho. Você está num processo muito adiantado e evoluído. Siga as etapas de identificação, aceitação e distração para tornar-se totalmente presente novamente. Então são 3 coisas muito importantes que você precisa guardar: identificação, aceitação e distração. Primeiro você identifica, segundo ponto você aceita, né? Faz parte da tua vida, e o terceiro você distrai, ou seja, você tira de você substitui essa memória negativa por uma memória positiva. Faz sentido? Tá conseguindo entender isso? Coloca para mim aí. A boa notícia é que você está num caminho bem avançado, você está muito perto da liberdade emocional. Continue seguindo em frente, que você vai chegar lá. Ao viver com emoções negativas, nós acabamos apenas nos machucando. O que de bom você vai trazer, por exemplo, da raiva? O que de bom você vai encontrar no ódio ou no medo? São coisas que estão impedindo você de viver a sua vida no máximo. Estão travando você, estão ancorando você na terra e simplesmente estão matando o seu potencial. Estão extraindo de você a coisa mais importante, que é a sua essência. Está ficando com essas coisas. E a gente precisa entender que manter a mente limpa do negativo dará a você espaço mental para maior amor, criatividade e paz de espírito. Você está com a cabeça cheia de porcaria. Quando você começa a tirar essas coisas, vai começar a trazer para a tua vida uma série de coisas que talvez você não esteja experimentando. Criatividade, todos nós nascemos e temos uma capacidade incrível de criatividade. Nascemos com esse dom para criar. Vai ter mais paz e vai encontrar assim mais paz de espírito, né? Que é importante. É como se você estivesse tirando erva daninha da tua mente, desse jardim que é o seu cérebro. Lembra que eu falei para você já em outras lives que aqui dentro do nosso subconsciente você tem um canteiro fértil, uma terra adubada, tudo e qualquer semente que você jogar nessa terra vai florescer. Se você está jogando semente ruim, meu filho, minha filha, vai complicar a tua vida. Então você precisa substituir esse tipo de emoções, esse tipo de pensamentos para dentro de você, para você extrair a tua essência. É como se você estivesse agora tirando as ervas daninhas. No início você vai ter que tirar uma por uma, mas vai chegar ao ponto em que você tem uma capacidade de extrair. Vai chegar ao ponto que você vai estar conversando com alguém, quando um pensamento recorrente ele vem na tua mente, começa a te entristecer, você já vai lembrar do Uriel aqui e você vai fazer o exercício na hora mentalmente de que você não é os teus pensamentos, você é melhor do que os teus pensamentos e que você é livre, que você é especial, que você é feliz, e os pensamentos negativos batem em retirada. É fantástico. Depois de fazer o trabalho de tirar as ervas daninhas, o teu jardim vai começar a florescer coisas lindas, coisas maravilhosas. Então, a Elsa do início da história de Frozen aí, ela estava certa. É bom deixar ir às vezes. Deixe partir, deixe sair da tua vida as coisas ruins. Deixar ir nos leva a um passo mais perto do nosso próprio felizes para sempre. Existem pessoas que precisam se libertar emocionalmente porque estão adoecendo fisicamente. E enquanto você não encarar que o papel da liberdade, ele depende de você, você está encrencado. Quando você entender que a capacidade e que a força de mudar a chave está em você, você terá uma nova vida. Você vai começar a viver o principal que você nasceu para ser. O teu eu interior, o teu verdadeiro eu, a tua essência vai florescer. Você vai começar a viver a vida que você sempre sonhou, porque a vida que você vive não te traz felicidade 100% ou na plenitude, porque pensamentos recorrentes
de traumas e bloqueios emocionais estão voltando constantemente à tua mente e te incapacitando e te deixando infeliz. Mas cabe a você entender que você é o arquiteto do seu próprio destino, que você é o herói ou a heroína da sua vida, da sua história. Entender que você precisa reassumir o controle do seu cérebro. Entender que você foi programado sim para fracassar. Entender que você foi programado sim para sofrer. Mas o Criador te criou com uma capacidade incrível que está dentro de você para transformar de uma maneira completa você, para ser o melhor pai que você não tem sido, a melhor mãe que talvez você não tenha sido, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor filho, a melhor filha. E tudo com uma mudança de mentalidade. Olhando para uma situação como essa e entendendo que primeiro você precisa identifique os teus pensamentos. Num segundo momento que você identificou agora os teus pensamentos, você começa a se perguntar: por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Por que isso está me maltratando? E você anota que gatilho foi que disparou. Depois você pergunta: por que eu devo deixar essa desgraça sair da minha vida? Por que eu devo deixar essa bagagem sair da minha vida? Aí chega numa parte agora em que você identificou, você se perguntou duas vezes, né? Primeiro, por que estava sentindo. Depois perguntou, por que você deveria se livrar disso? Porque ele não está te fazendo bem? Porque ele só me maltrata? Porque ele só me entristece? Depois você se aceita para você não se pré-julgar ou se maltratar. Você aceita essa situação. E aí depois que você faz a questão da aceitação, você então deixa ir, mas observa. Se em algum momento ele retornar para você, você está mais preparado e preparado para agir, porque ele volta mais fraco. E então na etapa em que você aceita-se, você então constrói novas memórias. Você substitui aquele tipo de pensamento recorrente. Era algo triste, você coloca algo feliz. Era algo em que me trazia raiva, eu coloco algo que me traz agora bondade, que me traz coisas boas. E você começa a extrair aquilo de bom que existe dentro de você. Mas depende unicamente e exclusivamente de você. Observe, identifique, aceite, distraia. E depois observe, se voltar, volta mais fraco e com o tempo essa erva daninha acaba morrendo. Então, no dia de hoje, guarde para você isso e faça esse exercício. Senta num momento calmo na sua casa, para por um minuto e pega o que está te entristecendo, que tipo de sentimento que está despertando dor em você e que acaba agora te maltratando. Então, você tem que ter 3 coisas muito importantes na sua vida, que é um primeiro momento a parte de consciência, a parte de reconhecimento e a parte da sua transformação. Tá certo então, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou da live de hoje, se fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando do que você ouviu hoje. Marque os teus amigos nos comentários, coloque o nome dele, escreva o nome dele, espere ver se aparece o nominho dele, clique em cima e marque para ele. Porque aí o Facebook vai entregar para ele. As mídias vão acabar entregando para ele. Se fez sentido para você, compartilhe agora, não deixe para amanhã, compartilhe. Faça chegar o maior número de pessoas e me ajude na minha missão, que eu entendi que é transformar vidas, uma de cada vez. Começou com a minha e eu quero ajudar a transformar a vida de um monte de gente. E eu quero fazer que você se torne livre emocionalmente. E quando você se tornar livre emocionalmente, você vai extrair o seu melhor eu que está dentro de você. Um grande abraço no dia de hoje. Um beijão no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.